Die
Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. De coração, saúdo a todos vocês para esse culto a Deus no domingo de manhã, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Também a todos vocês que estão ligados via internet, eu saúdo de coração. Nós nos alegramos que podemos estar reunidos aqui internacionalmente, que vocês todos vieram aqui nos visitar para ter comunhão conosco na Palavra de Deus, comunhão no Senhor, que o Senhor está no nosso meio para confirmar sua palavra em nós que cremos. De diversos países temos visitantes aqui, naturalmente de toda a Alemanha, mas também da Eslováquia, da República Tcheca, da Romênia, da Bélgica, da França, da Holanda, também nosso irmão Andrei, da Bielorrússia, nosso irmão Vladimir, da Rússia, então nosso irmão Justin, da África do Sul, também um irmão Justin do Congo, nosso irmão Hussai da Áustria, irmão Baumgartner da Suíça, também outros irmãos da Suíça e da Áustria. Sintam-se todos bem em casa aqui no nosso meio. Nós confiamos que o Senhor nos abençoará ricamente. Também ontem, Ele nos abençoou ricamente. Nós somos gratos que pudemos ter parte na ceia do Senhor e no lava-pés, que também através disso podemos celebrar a Santa Ceia e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E podemos nos lembrar que Ele deu o seu corpo por nós, que Ele derramou o seu sangue por nós, que nós aqui podemos estar como redimidos, como libertos, como filhos de Deus e ter comunhão uns com os outros. E podemos estar certos de que seremos guardados do juízo da ira que virá. Assim como está escrito, que assim como o Senhor veio para trazer o seu corpo uma vez, Ele virá uma segunda vez sem pecado para aquele que nele esperam, aparecerá para a salvação. Esses somos nós que esperamos nele. E nós nos deixamos preparar para a sua vinda. Também as preciosas passagens que ouvimos ontem, que nos deixamos preparar. E queremos fazer isso hoje também. Eu peço diretamente que nosso irmão Harry venha nos cantar os hinos. Então o irmão Borg lerá algumas palavras de introdução. Antes, quero passar ainda as saudações do nosso irmão Israel Uso da Nigéria, e nosso irmão Shadrach Kabila de Malawi. Os irmãos nos deixam saudar de coração. Nós nos levantamos e queremos trazer o culto ao Senhor. Fiel Deus, nosso Pai Celestial, juntos nós falamos obrigado por esse tempo no qual Tu nos concedesse graça, Tu nos deixaste saber os Seus caminhos. Nós concedemos fé à proclamação da palavra. Nós fomos chamados para fora e confiamos que agora estamos na Tua presença. Nós buscamos a Ti, Senhor, porque Tu tens a plenitude para nós. Preparaste a plenitude na Tua palavra. E nós Te pedimos que a Tua palavra possa cumprir aquilo para o qual foi enviada. Aqui onde nos reunimos, mas também mundialmente em todos que estão ligados. Que Tu nos prepares, que Tu tragas a congregação no estado no qual Tu possas agir de forma sobrenatural e que o Teu nome seja glorificado. Nós colocamos esta reunião no Teu nome e pedimos por Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar desse
pequeno livro número 17. Jesus me puxa para a cruz. Jesus me puxa para a cruz, aonde jorra a fonte, que lá brota livremente para a salvação do pecador. Lá para a cruz, lá para a cruz, vai todo o meu anseio, até quando diante do trono de Deus eu esteja em triunfo. À cruz eu vim estremecido, desamparado, carregado de culpa. No madeiro manchado de sangue, eu fui liberto do dano. Lá para a cruz, lá para a cruz, vai todo o meu anseio, até que um dia, diante do trono de Deus, eu esteja em pé, em triunfo. Deixa-me olhar para a cruz. Deixa o Senhor me ver. Eu somente quero confiar no sacrifício que aconteceu na cruz. Lá para a cruz. Lá para a cruz. Vá todo o meu anseio, até que, uma vez diante do trono de Deus, esteja em pé, em triunfo. Eu glorio a cruz. Eu ouso na cruz. E a coroa espera por mim, se eu carrego a cruz. Lá para a cruz, lá para a cruz, vá todo o meu anseio, até que diante do trono de Deus eu esteja em pé, em triunfo. Vamos cantar a segunda canção, número 18. Eu preciso de Ti todo o tempo, Senhor cheio de graça. Eu preciso de Ti todo o tempo, ó Senhor, rico em graça. O Teu nome é o meu refúgio, o Teu sangue, o meu mar de alegria. Eu preciso de Ti, ó, eu preciso de Ti. Sim, Jesus, eu preciso de Ti. Eu tenho que Te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de Ti todo o tempo, na alegria como no sofrimento. Tu és o meu sol e o meu escudo, agora e eternamente. Eu preciso de Ti, ó, eu preciso de Ti. Jesus, sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que Te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de Ti todo o tempo. Guia-me como Tu queres. Eu persevero
na tua palavra, até que tu a cumpras plenamente. Eu preciso de ti, eu preciso de ti. Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de ti. Sim, Jesus, eu preciso de ti. Eu tenho que te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Amém. Isso nós todos podemos testificar. Senhor, eu preciso de ti. Sim, eu preciso de ti. Também nessa manhã estamos aqui e nós precisamos que o Senhor esteja no nosso meio e nos abençoe juntamente. Por sua palavra, fale conosco e cumpra a sua palavra, como nós cantamos aqui. Eu persevero na tua palavra até que tu a cumpras completamente. Louvor e glória seja ao nome do Senhor. Nós ouvimos hinos maravilhosos. Vamos ler uma palavra da Escritura antes de orarmos juntos. Eu leio de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 6. 1 Pedro 2, a partir do versículo 6. Por isso, na Escritura se diz: Eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Amém. Louvor e gratidão. E assim para vós, os que credes ou confiais, é a preciosidade, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como a principal da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvor e gratidão. Vós, que outrora nem éreis povo, e agora sois o povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora ricos em misericórdia de Deus. Louvor e gratidão seja o nome do Senhor. Até aqui, essa preciosa palavra. Vamos nos levantar e juntos vamos orar. Pai Celestial, juntos, nós chegamos diante da Tua presença. Nós cremos que Tu, nesta manhã, estás no nosso meio para nos ajudar, para nos abençoar e para confirmar a Tua palavra em nós, a Tua presença revelar. Senhor, nós te agradecemos, nós louvamos o Teu maravilhoso nome.
chegues tu ao teu direito nesta manhã, com todos nós que estamos aqui reunidos. Senhor, nós perseveramos na tua palavra, assim nós cantamos, até que tu a cumpras plenamente. Por isso estamos nesta manhã aqui e te agradecemos por tudo. Abençoe o teu povo em todo o mundo, todos que estão conectados e ouvem a tua palavra. Nós te agradecemos. Tu és ainda o mesmo, ontem, hoje, e o mesmo eternamente. Nós te agradecemos por tua presença, por tua ajuda e por tua bênção, que tu mantens preparado para nós nesta manhã. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor, também por esses preciosos hinos que podemos cantar para a honra do seu nome. E aqui nós cantamos no hino 583, na segunda estrofe. Na hora da mais dura tentação, quando parece que Deus não está ouvindo, vamos descansar na rocha da palavra. Somente creiam e tudo se tornará luz. Eu creio, amados irmãos e irmãs, que talvez às vezes pareça que Deus não está ouvindo, como se Ele não visse, como se Ele não quisesse saber nada de nós. Mas aqui nós temos essa firme confiança e esse encorajamento por esse compositor, como ele expressa aqui de forma tão maravilhosa nessa estrofe, de que devemos nos apoiar na rocha da palavra e confiar e crer nele. E então chegará um momento em que tudo se tornará luz. E disso estamos convictos que será assim. Eu gostaria de ler uma palavra de Deus do profeta Isaías, do capítulo 48, talvez já diretamente a partir do versículo 1. Isaías 48, a partir do versículo 1. Ouvi isto, casa de Jacó, vós que chamais pelo nome de Israel e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras profecias desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente, as cumpri para que se realizassem, porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Por isso, te anunciei de antemão e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido? Olha bem para tudo isto. Porventura, não o testificareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não sabias. Agora são cumpridas e não desde então.
E antes deste dia não as ouviste, para que não digas, eis que eu já as sabia. Não, nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido para isso. Porque eu sabia que procederias infielmente e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata a cheio. Proveite na fornalha da aflição, por amor de mim, por minha causa o farei. Porque como deveria ser profanado o meu nome e a minha glória, não dou a nenhum outro. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro e eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu chamarei, e aparecerão juntos. Reuni-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas de antemão? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia e o seu braço contra os caldeus. Eu tenho-vos dito, também já o chamei e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali. E agora, Deus o Senhor me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus. Nós podemos agradecer a Deus, amados irmãos e irmãs, porque sabemos que Deus é um Deus fiel. Ele, desde o início, falou ao seu povo e só queria o que era bom para o seu povo. Ele lhes deu a conhecer as coisas com antecedência e sabia como todos eles eram. Deu-se a conhecer a eles e só queria que fossem ajudados em todas as coisas. Eu pensei sobre isso. Ele lhes deu a conhecer muitas coisas para que não pudessem dizer que outra pessoa as havia dado a conhecer. No entanto, ele os criou maravilhosamente desde o ventre da mãe. Amou-os, revelou-lhes grandes coisas e cumpriu o que lhes havia prometido. E eu não sei, mas irmãos e irmãs, se contemplarmos, ele de fato revelou novas coisas. E assim, como ele cumpriu as coisas antigas que ele prometeu, também se cumprirão as coisas novas que ele falou.
independentemente se já vemos diretamente ou não vemos diretamente, se pensemos talvez que vai acontecer ou não vai acontecer, quer sejamos pacientes ou impacientes, uma coisa é certa, o que o Todo-Poderoso falou, e isso se cumpre. No tempo certo ou fora do tempo, como quer que seja, Deus sabe quando Ele deve cumprir, Ele sabe quando se cumprirá. E assim, somos especialmente gratos, porque sabemos que Ele foi o primeiro e que Ele também é o último. E que Ele também nos nossos dias não mudou-se, mas permaneceu o mesmo. E às vezes pode parecer, assim como cantamos nesse hino, como se fôssemos os abandonados, como se não fôssemos vistos. Mas nós podemos nos apoiar na rocha da palavra. Podemos nos referir à sua palavra e podemos perseverar em sua palavra. E no seu tempo, nós veremos aquilo, o que ele prometeu. E por isso somos muito alegres e gratos, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas agora, Deus o Senhor me enviou a mim e ao seu Espírito. Sim, não é isso algo maravilhoso? Sim, Ele pegou o que Ele quis e enviou os seus servos cedo e tarde. E eles tinham que dizer aquilo, o que Ele lhes havia comissionado. Eles não podiam dizer nada por conta própria e nem apareceram por iniciativa própria, mas sobre mandato do seu Deus. Eles foram e disseram ao povo o que ele tinha a dizer. É notável que ele conhecia todos os planos, todos os pensamentos e sua atitude já de antemão. Deus conhece bem todas as coisas. Ele também conhece o nosso coração. Ele também conhece os nossos pensamentos. Nada está oculto diante dele, amados irmãos e irmãs. Por isso somos tão felizes e gratos por podermos nos aproximar dele também nessa noite, que podemos pedir a ele que ele nos conceda graça e força para continuarmos firmes nesse estado de fé, para olharmos para a sua palavra, para perseverarmos, para esperarmos até que o próprio Deus permita que algo se cumpra. E talvez certas coisas se cumprem que sequer sejam assim tão visíveis diante dos nossos olhos. Mas eu creio certamente que muitas coisas se cumprirão. Talvez também com os povos e nações. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. E é por isso que queremos também perseverar, queremos dar-lhe a honra. Chegai-vos a mim, ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio. Não. O Senhor Jesus, Ele disse, porventura falei em segredo? Não. Ele não falou em segredo. Todos puderam ouvir o que Ele tinha a dizer. Mas, para quem não foi aberto por Deus, isso era um mistério. E o mesmo acontece nos nossos dias. Se a palavra não for aberta a alguém e os mistérios que Deus falou, então eles permanecem ocultos e fechados para essa pessoa. Mas nós podemos agradecer a Deus por Ele nos ter concedido graça, por podermos aceitar aquilo que Ele disse e podemos perseverar nele até que Ele nos leve para si na sua glória. Também nessa noite, então, somos gratos por podermos estar aqui para adorar e também para ouvir ainda o que Ele tem a nos dizer por sua preciosa e santa palavra. Antes que o irmão Frank continue a servir com a palavra, vamos nos levantar para a oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo de nossos corações, também por esse dia da graça, que podemos vivenciar novamente, que podemos estar aqui para trazer-te a honra e o louvor, que podemos estar aqui para ouvir a tua palavra, para te adorar
e para cantar os preciosos hinos. Ó Senhor, receba o louvor de todos os nossos corações e bocas, ó Deus. Nós somos o teu povo, o rebanho de tuas mãos. Tu nos amaste. Nós apenas somos peregrinos nessa terra. Sim, nós vamos embora daqui. Não temos um lugar permanente aqui. Em breve teremos que ir desse lugar. Somos peregrinos, Senhor, nessa terra. Nós esperamos algo, Senhor, e queremos estar contigo em teu reino, em tua glória. Também não sabemos quando seremos chamados, quando tu nos chamará para ti. Mas, Senhor, queremos estar prontos, queremos, nesse tempo, deixar que tua palavra fale conosco, Senhor. Queremos receber tua palavra em nós, levá-la ao nosso coração, crer nela e oferecer-te a honra e o louvor por isso. Nós perseveramos por ti, Senhor, porque sabemos que tu guiará todas as coisas maravilhosamente, o que tu anunciaste. Tu não te atrasas, não, Senhor. No teu tempo, tu farás todas as coisas bem feitas. Adoração e honra seja o teu nome. Nós pedimos que abençoe a todos aqueles que não podem estar aqui nessa noite. Abençoe também todo o teu povo, todos os teus filhos, próximos e distantes. Esteja com todos. Tenha graça, misericórdia de todos, no leste, no oeste, no norte e no sul, Senhor. Senhor, talvez todos que têm que sofrer por causa do teu nome, todos que estão enfermos, ó Deus, tu conheces cada coração, tu vê cada suspiro que se dirige a ti. Tu também conheces o nosso coração, tu também conheces nossa vida, Senhor. Tu sabes como nós somos. Nós te adoramos e pedimos, tenha misericórdia de nós também nesta noite e ajuda-nos, Senhor, da riqueza da tua graça. É minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor pela graça e pelo privilégio de estarmos aqui novamente. Eu pensei no fato de já não termos tido um estudo bíblico por tanto tempo, e isso seria bom ouvir que perguntas existem entre o povo para que, se Deus nos ajudar e que formos capazes, possamos respondê-las. Às vezes, isso ajuda. É sempre útil que as perguntas possam ser respondidas. Eu percebo quando há perguntas terrenas nesta ou naquela área e nós ficamos nos esforçando, não conseguimos lidar com elas, e quando são respondidas, isso é como se uma carga, um fardo tivesse sido tirado de nós. Recebemos clareza, uma visão geral, visão interior e tudo o que faz parte. O meu cunhado me deu as saudações do irmão Kupka, da Polônia. Eu mesmo tinha acabado de ler. Ele deixa saudar a todos de coração e se sente ligado conosco. Nós queremos agradecer ao Senhor por haver ainda alguns que ficaram firmes. Isso parece um pouco presunçoso, mas eu simplesmente creio 100% que estamos no caminho certo. Sim. Eu creio nisso por plena convicção, e isso não por causa de nossa causa, por nossas opiniões, nossas revelações, nossos conhecimentos, simplesmente por causa da palavra de Deus. E a palavra de Deus permanecerá verdadeira e terá razão por toda a eternidade. E porque nós cremos na palavra original, nós evitamos de interpretar qualquer coisa. Vocês já notaram ao longo dos anos que nós não interpretamos nada, mas esperamos até que ficasse claro para nós a partir da palavra e que pudéssemos colocar aqui o nosso dedo e ler a partir das Santas Escrituras. Portanto,
soubemos sempre, isso está certo, não porque nós o dissemos, não porque o irmão Branham disse, mas porque Deus já disse em sua palavra. E com isso, realmente, qualquer dúvida é eliminada. E cada pergunta que se refere ao campo espiritual tem que ser respondida com base nas Santas Escrituras. Não precisamos atravessar o mar para obter a resposta. Não. A palavra está perto de ti, da tua boca, e que tu a expresses. Não os nossos pensamentos, mas a palavra está próxima, está em nosso coração e está em nossa boca. Para nós é muito difícil, eu posso dizer a vocês, o irmão Rus, eu tenho certeza em todos os que vão aqui para frente, para nós seria melhor se pudéssemos ficar sentados, não é verdade, irmão Rus? Sim. Sim, ele diz amém. E nós, todos nós que temos que ir para frente, eu digo explicitamente, temos que ir. Não queremos ir, mas temos que ir. Mas nós nos alegramos com o fato de termos parte na palavra de Deus, no agir de Deus. E se há um tempo de seca, também houve no tempo de Elias. E mesmo assim, podemos perseverar e saber que Deus planejou o tempo e a hora para tudo com antecedência. E tudo o que pessoas anunciaram e ainda anunciarão não pode se cumprir porque Deus já determinou tudo por si mesmo. E nisto é que descansa a nossa fé. Assim, quando os primeiros versículos foram lidos, que são uma exortação, eu quase teria expresso em voz alta, Senhor, como tu tens razão em tudo o que dizes, em tudo o que Deus diz, Ele tem razão. E quando Ele exorta, isso é tão reconfortante, a sua exortação é como um bálsamo. Não, se passa assim com vocês também? Se uma pessoa exorta a outra e tenta, assim, colocá-la assim em forma certa, isso de alguma forma não é bem aceito. Nós nos rebelamos interiormente contra isso, não é verdade? Mas no momento, assim se passou comigo, por exemplo, hoje à noite. Eu poderia ter dito em voz alta, Senhor, tu tens razão. Isso é tão verdadeiro o que tu disseste, isso está certo. É um bálsamo, é tão bem, é tão bom. Pode-se dizer sim, do fundo do coração, a tudo o que Deus disse. Quando compreendemos que Deus somente repreende para nos chamar a atenção para o que Ele quer que se torne diferente, então reconhecemos na sua exortação o seu amor, sua graça e sua misericórdia. A sua repreensão nunca é um golpe para nos derrubar ao chão. Sua repreensão é a mão estendida para nos ajudar e nos levantar. E se enxergamos dessa forma, então podemos nos alegrar com o fato dele ainda repreender. Talvez todos não tenham notado assim, mas eu me lembro bem, o Senhor fez acusações muito sérias e emitiu repreensões severas logo aqui no início, se me lembro bem. Pois ele diz aqui, ouvi isso da casa de Jacó, vós que sois chamados pelo nome de Israel e saídos do corpo de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade e nem em justiça, porque deram a si mesmos o nome da cidade santa e se apoiam no Deus de Israel, cujo nome é
Senhor dos Exércitos, nós sabemos que Jacó, ele lutou com Deus. Ele teve uma vivência com o Senhor. Toda a sua vida foi transformada. O seu nome era antes, até lá, Jacó, e então depois ele se tornou a ser Israel. E de que serviria a qualquer outra pessoa que levasse o nome de Israel? Eles não tiveram encontro com Deus, não lutaram com Ele, não obtiveram a vitória, levaram o nome. E usar o nome somente não ajudou nada. Eles deveriam ter tido a vivência que levou a essa mudança de nome. E então teria sido bom se já pudéssemos transferir isso para nós mesmos. E Deus o sabe. Isso não é uma repreensão, mas não nos ajuda a nada. Usar o nome de Cristo e invocar o Deus de Israel, Jacó, a menos que realmente concordemos com essa palavra e com as vivências que homens de Deus e os filhos de Deus tiveram. Eu vou dizer mais uma vez, Jacó, ele era um enganador, um mau servo, e então ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor teve que dar ainda um verdadeiro batida para que ele soubesse que ele não podia fazer assim, dar-se assim de forte como tinha feito, mas que o Senhor tinha a última palavra e que ele não o dominaria, mas que seria dominado por ele. Aqui está: vós que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel. E então vem o martelo, mas não em verdade e nem em justiça. Amados, nós tentamos nesse lugar, tanto quanto seja possível, ser o mais honesto possível, sem abrir porta para a incredulidade. Eu penso que há uma grande diferença se pessoas se afundam na incredulidade e se abandonam à própria impotência, ou se eles realmente constatam onde falta e o que deveria estar aí e não está, e então chegam ao Senhor na fé e na oração. Nós não tentamos realizar, seja por atmosfera ou por qualquer outra coisa, aquilo que só pode ser realizado pela palavra e pelo Espírito. Mas na fé podemos nos referir ao Senhor. E se Ele hoje nos dissesse nessa noite: vocês vêm diante da minha face, vocês oram, mas vocês não fazem com toda a verdade, vocês não fazem com toda a sinceridade, vocês não fazem com toda a justiça, então Ele tem o direito de fazer isso. Porque nós temos que uma vez também imaginar Deus em sua absoluta veracidade e absoluta santidade e absoluta justiça, e então nos colocar a nós mesmos diante dele. E o que resta ainda? Até mesmo nossa justiça, que nós poderíamos levar conosco, não passa de uma roupa suja diante de sua face. E então nós voltamos nossos olhos para o pó do qual fomos tirados e dizemos: Senhor, o que tu viste em nós para que tu nos perdoaste, para que tu nos redimiste e nos tornasse os teus filhos. Assim, nós vemos que o Senhor, em uma dura exortação, Ele permite tal amor, graça e misericórdia,
e deixa prevalecer. Não é isso maravilhoso? Quando o compositor canta Deus é amor, então isso é verdade. Mas porque Ele é o amor, Ele não deixa passar tudo, mas quer que também nosso amor por Ele aumente. Sim, que possamos ser aperfeiçoados nesse amor divino e que também a veracidade e a sinceridade e a justiça e tudo o que é necessário diante de Deus não seja sempre adiado, mas que nós sejamos dotados ricamente pelo Senhor, com o coração segundo o seu próprio coração. Isso é o que eu realmente desejo, um coração no qual Ele tenha com prazer. E em seguida está aqui, porque deram a si mesmos o nome da cidade santa. Pode-se dar um nome, o mais piedoso que existe na terra, e se referir ao Deus Todo-Poderoso. Isso é tudo muito bonito. Por que não? Mas isso não é o suficiente. A vivência faz parte disso. Nós sabemos, se lermos outras passagens, que Deus escolheu um povo e então desse povo Ele escolheu uma tribo. Nós já tomamos isso aqui uma vez. E então escolheu dessa tribo mais um homem. Esse foi o caso assim, do bem grande, cada vez ficou mais apertado e mais apertado. E então vemos aqui até que Judá é mencionado aqui, e está aqui, de Judá sairá para mim aquele que é o Senhor em Israel. A promessa no profeta Miqueias, em verdade, não é a menor e nem a mais insignificante entre as cidades de Judá. E o que foi? Deus havia feito história da salvação. Nós também examinamos o texto que continua. Sim, Deus deu profecias, elas foram escritas, de sua boca elas procederam, e tudo o que Ele disse, isso se cumpre. Mas aqui está a palavra, de repente eu as cumpri. Aqui nada, muita coisa com antecedência. De repente eu as cumpri. Pessoas esperaram por milhares de anos, séculos. Os tempos se passaram e toda a esperança quase desapareceu com o tempo. E de repente, Deus honrou sua palavra, cumpriu sua palavra. Aqui, de fato, está a palavra de repente escrita aqui. E eu fiz saber, de repente as cumpri, de modo que se cumpriram. Não assim tão lenta e lindamente, sempre continuando e continuando, mas de repente eu as cumpri. Há simplesmente pessoas que não conseguem ver isso assim, ou compreender, ou planejar isso assim, como Deus fez. Elas querem uma obra de Deus, ou uma determinada coisa assim, bem lentamente acontecendo. Sim, se eu fizer lentamente assim, então Deus não fez de forma nenhuma. Nós realmente precisamos compreender que a proclamação da palavra de Deus acontece para nos preparar para aquilo que Deus quer fazer, para que Ele possa fazê-lo e cumprir suas promessas. Mas o agir vem de Deus assim como a palavra veio de Deus. Então está aqui, já ouvistes, mas agora considerem, e vós não quereis testemunhar? Sim, nós queremos testemunhar. Nós testemunhamos de todo o coração, mas não fazemos. Nós testemunhamos, nós proclamamos, nós pregamos, nós ensinamos. Mas nós não fazemos. Deixamos a tarefa para o nosso Deus. Que maravilhoso. Que maravilhoso. O que Deus deve fazer com as nossas ações? Aqui também ficamos aí no caminho e não alcançamos.
Vocês já ouviram, agora considerem tudo. E não dareis testemunho? Sim, de coração. De coração, queremos testemunhar o que Deus prometeu para esse tempo. De coração, podemos crer que nenhuma promessa ficará sem cumprimento, mas que Deus cumprirá todas elas. Vocês pensam que nós podemos nos dar ao luxo de ter a menor dúvida sobre Deus e sua palavra? Isso não é possível. Se quisermos duvidar, então duvidemos de nós ou de qualquer outra coisa, não sei, mas certamente não de Deus e de sua palavra. Já ouvisse? Agora considere isso. Queremos fazer? Fazemos todas as vezes. Nós nos reunimos para contemplar a palavra. Nós nos reunimos para passar diante dos nossos olhos o que o Senhor anunciou e nós estamos prontos para testemunhar isso em todos os momentos. Mas de agora em diante, os faço ouvir novas coisas, coisas mantidas ocultas, das quais não sabestes. Também isso se concretizou. De repente, houve uma hora, um dia em minha vida, em que se abriu para mim que algo estava sendo proclamado, o que eu não tinha ouvido, o que eu não sabia, que eu não suspeitava. De repente, estava lá. O que havia sido mantido em segredo foi proclamado. Somente agora chega a realização, e não já antes. De fato, há pessoas que já sempre souberam tudo. Quando apresentamos uma coisa da palavra de Deus, já sabiam. E onde quer queremos ir, eles já voltam de lá. Mas graças seja ao Senhor que existem pessoas sinceras, pessoas honestas, que podem dizer: eu não sabia de todas essas coisas antes. E vocês podem ficar com raiva de mim e até pensar o que ele está pensando. Os pensamentos são livres, mas às vezes Deus também os julgará. Há uma citação que o Irmão Branham realmente diz: eu até ontem não tinha sabido isso. E o que nós diríamos a isso? Nós diríamos: homem de Deus, você não é um profeta desde a infância? Você mesmo não testemunhou que a primeira vivência de que você se lembra foi a seguinte: quando você ainda estava usando uma camisolinha branca que chegava até o chão, e o seu tio entrou na sala com neve, e ele foi lá, rastejando para remover a neve de suas botas, e lá ele teve a primeira visão. A primeira visão. Um profeta de Deus, nascido como profeta, destinado desde o ventre de sua mãe, e que também ele falou com sinceridade e honestidade: até ontem eu não sabia disso. Quando pensamos lá na abertura dos selos e há certas coisas que Deus revelou, e ainda mesmo assim há pessoas que sempre já sabiam tudo, mas deixe-me falar isso claramente, eles não sabem ainda hoje. Pessoas que já sabiam de tudo e que já tinham visto tudo corretamente, que sempre souberam o que Paulo disse, eles sabem hoje ainda, não sabem o que Paulo, que Pedro, homens de Deus, disseram. Eles pensam somente, mas não é assim. Assim como aqui pessoas invocaram o nome de Jacó, se referiram ao Deus de Israel, Jerusalém, se referiram a tudo. Mas a veracidade, a honestidade e a justiça não estava aí. Não, estava muito longe. Certas coisas não foram feitas corretamente, mas nisso nós podemos nos apresentar diante de Deus. Nós podemos falar honestamente e dizer: não sabíamos disso. Nós chegamos a conhecer e somos gratos por Deus nos ter dado clareza. E quantas vezes nós
acusamos outras denominações que levem o fermento velho consigo de geração a geração. E nós somos tão míopes que não conseguimos ver sequer o que nós ainda levamos conosco. E nós cultivamos isso assim como fazemos com a massa, como é feito com a massa fermentada. Você pode pegá-la em suas duas mãos e ir para lá e para cá com a massa e colocar de novo lá. Mas está se inchando cada vez mais e o melhor é que jogamos para fora, como Paulo escreve aos Coríntios: lançai fora o velho fermento, ou a massa fermentada, para que vos torneis de uma vez para sempre uma massa doce de sinceridade e verdade. Nós sempre estamos em concordância com coisas que não nos afetam. Eles podem ser arrumadas, não precisamos mais delas, mas se são coisas que nós nos apegamos, então não queremos deixá-las ir. Tudo mais deixamos para lá. Isso não significa nada para nós. Mas justamente aquilo que nós não queremos deixar ir embora. E se não se encaixar no plano de Deus, na prova de Deus, então isso deveria ser retirado de nós. Aqui está escrito: mas tu não ouviste, nem conheceste, nem tampouco foram abertos os teus ouvidos para isso. Nada, nem ouviu, nem sabia, nem compreendeu, nem tiveram os ouvidos abertos. Mas Deus faz tudo no tempo certo. Imaginem se a mensagem que o homem de Deus trouxe para esta era da congregação tivesse trazida nos dias de Lutero. Impensável, impossível. Mas seria igualmente impossível se aquela mensagem hoje tivesse sido trazida. Vejam a ordem divina, a sequência divina, como passo a passo, de luz em luz e de clareza em clareza, o caminho divino com a congregação se parece? Sim, então podemos falar todos amém para isso, porque de fato isso é verdade. Mas tu não ouviste, nem conheceste, nem tampouco foram abertos os teus ouvidos. Como gostamos de pensar na aparição do Senhor na nuvem, no dia 28 de fevereiro de 1963, quando foi 63, quando foi dito ao irmão Branham para retornar a Jeffersonville, porque o tempo da abertura dos 7 selos havia chegado. Antes disso, ele estava esperando. Ele sabia que algo virá. Ele não sabia como, ele não sabia o que. Ele também não podia dizer, de alguma forma eu já suspeitava tudo isso, já sabia. Não, ele teve que dizer, imaginem que eu preguei sobre isso anos atrás e li nas anotações e agora tudo é completamente diferente do que eu preguei naquela época. Então, também ele somente sabia o que Deus havia lhe revelado. E, de acordo com isso, de acordo com os anos, ao longo dos anos, ele trouxe no seu ministério. Mas cremos de todo o coração que o seu ministério, nada mais pode seguir ao seu ministério, simplesmente porque está escrito que naqueles dias se cumpriria o mistério de Deus, assim como revelou aos seus servos os profetas. Não aos pregadores, nem aos evangelistas, mas aos seus servos os profetas. E com isso chegou o fim. E se alguém hoje vier com uma nova revelação, então ele primeiro tem que trazer a prova que ele é um profeta. E isso será muito difícil. Poderá enganar alguns, mas certamente não terá sucesso. Adiante está aqui, porque eu sei que você é infiel e que fosse chamado de apóstata desde o ventre de sua mãe, ou caído. Aí temos novamente, Deus anuncia, Ele diz o que deve acontecer, como vai acontecer, e em seguida, de novo, da sua perspectiva, o espelho nos é colocado diante dos nossos olhos, no qual nós plenamente podemos olhar. Assim somos nós, como ele descreveu aqui.
apóstatas ou caídos desde o ventre da mãe. Aí me vem uma palavra do apóstolo Paulo, de Gálatas 1. Ele diz lá, quando aprouve aquele que me separou desde o ventre revelar em mim o seu Filho, ambos, caído já desde o ventre, com seus próprios caminhos, seus próprios pensamentos, próprias obras, sentados aos pés de um Gamaliel. E de repente, o mesmo homem diz, eu tenho que ler para que todos saibam que está escrito, mas eu espero que todos nós conheçamos a Bíblia tão bem. Está aqui em Gálatas 1:15. Mas quando aprouve a Deus que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Então não consultei carne. Então não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Não, eu parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. O que foi? Pessoas que todos nós somos, desde o ventre de nossa mãe, caídos, dados à morte, seguindo nossos próprios caminhos, e de repente vem a graça de Deus em nossa vida, e a primeira coisa é declarada como inválida, e o divino é declarado como válido. Deus, quando viemos a esse mundo, já nos destinou, sim, desde antes da fundação do mundo, que seremos sua propriedade. Uma pessoa incrédula dirá, ouça aqui, isso é uma contradição. Não, de forma nenhuma. Isso Deus fez. Ambas coisas estão certas, mas a segunda cancela a primeira, e então o primeiro não vale mais, mas sim a segunda. Adiante está, por amor do meu nome, contenho a minha ira. Isso nós todos sabemos. E por amor da minha honra, usarei de benevolência para contigo, de modo que não o corte. Se Deus quisesse nos retribuir como merecemos, nenhum de nós poderia esticar o seu pescoço, muito menos abrir a boca. Todos nós ficaríamos silenciosos diante de sua face e invocaríamos seu nome com temor. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Por amor do meu louvor ou honra, me conterei para contigo, para que não te venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata o achei. Provei-te na fornalha da aflição. Por minha causa eu o faço. 2 vezes seguidas. Que alguém não diga, Deus agora me purificou, já passei pelas provações difíceis, já estão todas atrás de mim, agora estou à disposição dele, agora posso fazer isso, posso fazer aquilo. Tais pessoas, Deus jamais procurou e ele tem pouca utilidade para elas. Ele diz com muita clareza, ele foi refinado na fornalha, mas não achado como prata, muito menos como ouro, e testado na fornalha do sofrimento ou da aflição. E mesmo assim, por minha causa eu faço. Não por sua causa, não porque você jejuou e orou, não porque você teve que passar por provações, não porque você passou por sofrimento, não porque você teve que suportar coisas difíceis. Quando Deus faz algo, Ele o faz por causa do seu nome, por causa de sua palavra, para que ninguém se vanglorie diante dele. Está aqui adiante, pois como pode o meu nome ser profanado e eu não darei a minha honra a nenhum outro? Somente nosso Deus merece a honra.
de todos aqueles que reconheceram que não são nada e que Ele é tudo. Se Ele realmente é tudo, e nós podemos dizer isso com convicção, se Ele é tudo, então o que você é e o que sou eu? Se Ele é tudo, então o que nós somos? O que nós somos então? Nós somos nada. Mas um nada do qual Ele pode fazer algo para o louvor da sua gloriosa graça. E para isso nós nos reunimos, para que Ele possa fazer isso por meio de sua palavra e de seu Espírito em nós. Ele é o primeiro. Assim nós lemos aqui, e Ele é o último. E Ele diz, porque a minha mão lançou os fundamentos da terra e a minha destra estendeu os céus. Se os chamar, então todos aparecerão juntos. Reúnam-se, todos vós, e ouvi. Não esta é uma palavra maravilhosa? Se eu os chamo, então todos estão lá. Reúnam-se e ouçam. Não explicar, interpretar, dizer como deve seguir, mas reúnam-se e ouçam. Ouçam o que o Espírito diz às congregações. Ouçam o que a palavra de Deus diz. E se conseguirmos fazer isso, teremos sido ajudados. Eu os chamo e todos estão lá. Reúnam-se todos e ouçam. Eu quero pertencer àqueles que estão reunidos diante de sua face. Quero estar diante dele, assim como sou. Chego a ele, mas não permaneço assim. Não permaneço assim. Não há nenhuma pessoa que chegue à presença de Deus, que realmente chegue, que permaneça assim como ele é. Nós vemos isso aqui em Jacó e vemos isso aqui em todos os outros. Aqueles que entraram na presença de Deus e realmente o vivenciaram, eles voltaram para casa de outra forma como chegaram. E se estivermos sobre o eco da palavra de Deus para encontrar o Senhor, então temos que permitir que a palavra e o Espírito hajam. Reúnam-se todos e ouçam. Eu chamo, assim todos estão ali, ajuntados. De quem? Para quê? Estão diante do Senhor e se reúnem diante dele. Não, como eu disse, para ouvir uma interpretação, mas diante do Senhor, para que Ele possa falar conosco por meio de sua palavra. Oh, quão maravilhoso tudo que Ele disse! Quão profundos e preciosos são os pensamentos de Deus! Quem dentre eles predisse essas coisas? Nenhum. Muito obrigado. Nenhum. Até o momento, nada se concretizou de todos que previram. E essa é a prova, que eles não se reuniram diante da face de Deus para ouvir a Ele, para receber a sua palavra, mas eles estão a caminho para falar e sequer sabem que estão falando ao largo de Deus. Eu anunciei, também o chamei e o fiz aparecer, e ele farei próspero o seu empreendimento vitoriosamente. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Não, desde o tempo quando se fez. Eu estava ali.
sempre quando as coisas que foram prometidas se cumprem, o Senhor está sempre presente. E o seu povo pode vivenciar juntamente que Ele cumpre todas as suas promessas. E é aí que reside nossa fé. É aí que nos discernimos de todos os outros. No domingo de manhã, estava aqui um jovem da Igreja Batista e ele havia lido o tratado e depois ele disse em seguida ao meu filho: a diferença não é tão grande quanto eu realmente esperava. Por um lado, isso chegou ao meu coração de certa forma, porque se os nossos cultos não se discernem daqueles das denominações, então eu estou sorrindo um pouquinho no momento, mas com uma profunda dor, então algo está errado. Por outro lado, eu disse a ele: não se trata dos cultos a Deus ou do tipo de um culto, mas daquilo que Deus tem feito nesses dias. Nós poderíamos realizar cultos com pandeiros e tudo que fosse necessário. E eu não sei, mas se alguém recebesse o mesmo Espírito que essas pessoas o têm, então fariam a mesma coisa. E isso de fato existe, vocês creem ou não, em todos os lugares, que as pessoas recebem o mesmo Espírito, que a pessoa tem que estar lá na frente e que apresenta uma coisa. Mas o que isso tem a ver com o Espírito de Deus? Também nisso, às vezes, eu penso. O irmão Branham, ele veio diante do microfone. Ele não corria para lá e para cá, mas as palavras eram poderosas. Ele não pregava como os escribas, mas com autoridade, plena autoridade divina. Mas a plena autoridade divina não estava nos gestos humanos, não era uma performance, não era um show, mas a autoridade divina consistia no fato que Deus podia falar e a sua palavra podia falar às pessoas por meio de lábios ungidos, e nisso residia a autoridade divina. E nisso reside a plena autoridade divina ainda hoje, não naquilo que eu venho e diga: o Senhor me ungiu e eu venho agora e vou trazer isso. Não, a questão sempre virá de Deus e nos levará de volta a Deus. E, no entanto, desejamos de todo o coração que os cultos se tornem vivos, que nós todos sejamos sacudidos e acordados e digamos: Senhor, somos tão ingratos, deixamos por coisas terrenas, e eu me incluo nisso, sem dúvida nenhuma e sem restrições. Eu também estou sujeito a certas mudanças de humor, mas isso não muda a convicção que eu tenho em meu coração sobre Deus e sua palavra, sobre a salvação, a redenção e a graça. Como aquilo que eu sinto possa fazer alguma diferença naquilo que Deus fez, sequer o mínimo. Eu creio que o que Deus fez é muito mais poderoso do que os sentimentos que eu possa ter em um determinado momento. Não permanece assim. Nosso Deus nos incluiu em seu eterno plano que Ele está realizando e finalizando em nossos dias. E nós cremos, por plena convicção, com base na palavra de Deus, que nós estamos reunidos diante da sua santa face, e nós não nos referimos a Jacó e não a algum profeta, mas ao Senhor que falou por meio dos profetas. E agradecemos a Ele por sua palavra, que se tornou uma
viva revelação e preciosa revelação. O que devemos dizer sobre isso? Apenas uma coisa: que o Senhor possa nos conceder corações gratos pela graça. E como o irmão Russo provavelmente expressou, que nós perseveremos em paciência até que o Senhor cumpra aquilo que Ele prometeu. Todos aqueles que foram pacientes, mas na fé, isso é muito importante. Ser paciente, mas não com indiferença, mas na fé de que o Senhor cumprirá a sua palavra. Em conclusão, é dito ainda que a notícia chegue até os confins da terra. Proclamem: o Senhor redimiu seu servo Jacó. Eles não sofreram sede quando ele os conduziu pelo deserto. Eles derramou água da rocha e fendeu a rocha, de modo que a água jorrou. Deveria chegar até os confins da terra. Deixa que a notícia chegue aos confins da terra. Nosso Senhor disse: e depois por todo o mundo. E Ele disse: estarei convosco até o fim da terra ou do tempo, seja como for. Proclamai: o Senhor redimiu o seu servo Jacó. Exclamai: o Senhor redimiu o seu povo. E cantai: redimido estou, posso me gloriar. Proclamem isso até os confins da terra. Torne-o conhecido, porque Deus o fez. Deveríamos nos envergonhar disso? Ele o fez? Por isso nós somos gratos. Ele fendeu a rocha e saciou a sede. E a rocha não permaneceu em um só lugar. Se vocês querem ler, houve exatamente 40 estações que o povo de Israel fez nos 40 anos. Muito estranho. Eu colori todos eles em vermelho. E o Senhor, Deus o Senhor, os guiou na coluna de fogo e, ao mesmo tempo, Ele era a rocha que os acompanhava, da qual jorrava a água. Porque Ele é a rocha, assim está escrito. 1 Coríntios 10, versículo 4, Cristo foi a rocha que os acompanhou e da qual beberam. E então, as pessoas não entendem a divindade, e eu também não, mas eu creio no meu Senhor, que se revelou em tal majestade, que todos os sábios são envergonhados, e todos os loucos se tornam sábios. Sim, o nosso Deus está simplesmente acima de todos os nossos pensamentos. Ele é soberano. Lá está Ele, na coluna de fogo, como grande eu sou, como Senhor no fogo, na nuvem de dia e de noite, falando com Moisés. E todo o povo de Israel viu a nuvem. E ela os acompanhou como uma rocha, da qual saiu água em abundância durante os 40 anos no deserto. E temos que ter visto uma vez o deserto para saber o que isso significa. Não há vida por quilômetros ao redor, nada além de areia, de pedras e deserto. Não há um único ponto verde à vista. Qualquer pessoa que tenha visto isso com os seus próprios olhos ficará chocado. E eu gostaria de saber quantos de todos os crentes, mesmo na última viagem ou em todas as viagens, não pensaram isso quase todos os dias consigo mesmo: Senhor, essa deve ser a terra gloriosa e transbordante de leite, mel e tudo mais? Bem, vocês todos são honestos, vocês não dizem, mas eu digo, eu já pensei nisso algumas vezes também agora, na última viagem. Ó Senhor, o que Tu vistes aqui nessa terra?
O que te moveste a trazer o teu povo até aqui? E se vocês creem em mim, vocês sabem, eu estive em 83 países, mas não há terra em que seja tão sem esperança, tão desolada, tão desoladora como a terra de Israel. Não há um segundo país na terra, nenhum, que possa ser comparado com esse país. E, no entanto, Deus fará disso um paraíso. Deus, certamente, naquele tempo, e eu também contei a Escritura em algum lugar, na viagem a Israel, eu queria realmente saber se originalmente era assim ou se tornou assim, como ele é hoje. E eu encontrei. Deus me ajude. Quando se trata da sua palavra, todas as vezes ele ajuda. Eu não precisei procurar por muito tempo. Eu li isso em um dos 3 belos profetas, eu li. Para resumir, queremos hoje deixar-nos chamar a todos nós. O Senhor não quer apenas que nós nos refiramos ao Deus de Jacó. Ele quer que tenhamos uma vivência como a que ele teve. Ele não quer que apenas nos refiramos a Cristo, mas que tenhamos com Ele nossa vivência e levemos ao coração tudo que nós ouvimos. E então agradeçamos ao Senhor por Ele ser tão fiel, ter tanta graça e tanta misericórdia conosco, e que Ele nos permitiu conhecer coisas de Sua palavra, nos deixou absorver e compreender que antes não sabíamos e que não tínhamos ouvido. Aqui está, essa é uma palavra que eu gostaria de enfatizar, e até hoje não ouvistes nada sobre isso. Deus sempre e tem para tudo um dia, um hoje. Se ouvirem a sua voz, não endureçai os vossos corações. Antes do dia de hoje, não sabias nada disso. Esperem e vejam se Deus não terá ainda certas surpresas para nós. E se não conseguiremos em algum momento ainda ler e dizer a mesma palavra, vejam, nós suspeitamos que algo ainda estava por vir, mas não sabíamos e não como e quando, mas sabíamos que estava por vir. E então nós nos regozijaremos e louvaremos o nome do Senhor, nosso Deus, e o glorificaremos, e só a Ele, de coração, daremos a honra para isso. Amém.